Olá, muito obrigada pela companhia aqui na Casa na Arte, bem-vindo ou bem-vinda. Hoje o tema da nossa conversa é erotismo na arte. Eu recentemente assisti a um vídeo divulgado aqui no YouTube, no canal Arte, que é um canal de televisão europeu, que apresenta uma série de episódios bem curtos produzidos por Hortense Bellotte e que tratam justamente desta questão do erotismo, da nudez, principalmente do corpo feminino, em telas e quadros muito famosos na história da arte, e achei um tema interessante, já que inédito aqui no nosso canal, para que a gente converse a respeito. A série é formada por esquetes e episódios bem curtos de cerca de 3, 4 minutos, com uma produção audiovisual muito atual, uma trilha sonora muito animada, em que alguns atores falam desses quadros, contando rapidamente a sua história, mostrando a imagem ali apresentada, e ao final do episódio eles reinterpretam a cena de um modo já claro, mais contemporâneo, e que deixa um tom aí muito cômico também para esse debate. Acabam sendo episódios muito leves para tratar de um tema da história da arte muito importante, que é o do erotismo. Eu decidi apresentar aqui para que vocês tenham um pequeno resumo dessa produção. 3 telas muito famosas de 3 pintores distintos e de distintas nacionalidades, inclusive, em diferentes períodos do tempo, para que a gente possa enxergar o erotismo em 3 obras de arte que apresentam o erotismo de uma forma também bem diferente, porque vai do mais explícito e visível em relação à nudez do corpo até a uma cena que parece a mais cotidiana, banal e inocente, mas que na verdade de inocente não tem tanto assim. É interessante porque com esses 3 quadros a gente vai conseguir entender o erotismo não como algo necessariamente explícito, radical e polêmico, mas como um sistema de códigos, de símbolos, de significados que aparecem num quadro e que devem ser decifrados para que sejam entendidos como elementos que remetem ao erotismo e que depende muito de cada época e de cada cultura. É como se o erotismo mudasse ao longo do tempo e também variasse de acordo com cada sociedade, com cada país e com cada cultura. O primeiro quadro que nós vamos apresentar aqui para vocês, então, é um quadro pintado em 1866 pelo pintor Gustave Courbet, um pintor francês. O quadro tem por título A Origem do Mundo e é o quadro que a gente observa agora. Foi pintado por encomenda de um diplomata turco para que ficasse em sua coleção particular de quadros eróticos que ele tinha. Com o passar do tempo, este quadro foi parar no escritório, no consultório de ninguém mais, ninguém menos que Jacques Lacan, o conhecido psicanalista, e foi daí que ele travou relações com o Estado francês para que o quadro viesse à luz e viesse a público. Então ele não foi, na verdade, visto por muitas pessoas à época em que foi pintado, mas ele circulou por espaços e públicos mais restritos que frequentavam as residências, enfim, por onde esse quadro passou, até que ele está atualmente exposto no Musée d'Orsay, que é um museu em Paris muito conhecido, e veio só a público já na década de 90, do século passado, e causa, claro, um certo burburinho,
uma certa consternação, um certo incômodo, mas hoje muito menos talvez do que causaria à época. A origem do mundo faz uma evidente, eu não preciso nem dizer explícita, referência ao órgão genital feminino por onde dá-se a luz a uma criança. O segundo quadro que eu gostaria de apresentar aqui para vocês foi pintado por Diego Velázquez, um pintor espanhol também muito famoso, no ano de 1647. Foi-lhe encomendada a pintura de uma Vênus. E muitas Vênus já haviam sido pintadas por outros pintores durante a história ao longo dos séculos. Velázquez tinha aí em suas mãos um grande desafio. Ele decide então pintar uma Vênus deitada, mas sem que o seu corpo nu fosse apresentado de frente, e sim nós a vemos de costas, porém um espelho muito bem colocado consegue revelar o seu rosto, que a gente sem ele não enxergaria. E há ali também um elemento junto ao quadro, próximo ao seu corpo, a essa Vênus reclinada, que remete, que alude talvez ao Cupido, que também vai aparecer no quadro consecutivo que a gente vai ver logo mais. Muitas Vênus eram retratadas saindo da água, dentro de conchas, totalmente nua, porém na antiguidade clássica era mais comum que ela aparecesse cobrindo as partes de seu corpo, como os seus seios, a sua genitália, para que não fosse tão explícito assim essa sua nudez. Velázquez decide retratá-la de uma forma diferente. Este quadro também revela muito do erotismo da história da arte, de uma forma já muito distinta do primeiro quadro. E o terceiro e último quadro que eu gostaria de apresentar aqui para vocês é mais sutil e mais velado ainda. Porém, também há elementos aqui muito eróticos ou erotizantes que a gente também pode observar. É um quadro que foi pintado por Johannes Vermeer em 1658, A Leiteira. Este quadro, também muito famoso, mostra na cena uma jovem que derrama ou despeja de um jarro leite sobre uma tigela. Só que há outros elementos aqui que ao longo do tempo foram sendo decifrados por especialistas e críticos de arte para que novos significados e uma nova semântica fosse trazida à tona, como, por exemplo, um objeto que aparece sobre o chão, num segundo plano, que seria um aquecedor de peças íntimas, de lingerie. Assim como a gente vê na parede ao fundo, pequenas figuras, pequenos desenhos que, se vistos bem de perto, aludem a uma figura feminina em frente a uma masculina, e atrás estaria pronto para atacar um cupido com a sua flecha. Vejam só que interessante. E claro, o elemento que aparece aqui em primeiro plano, mais evidente, que também alude ao erotismo, é o próprio leite. E o leite, assim como os seus derivados, e aí vem a brincadeira do episódio a que eu assisti, porque é um episódio que brinca muito com a questão do chantilly, dos doces e pudins e guloseimas que são feitos à base de leite e que muitas vezes são associados a cenas ligadas à sedução e aos prazeres. É um elemento que pode ser interpretado também como atrelado ao erotismo. E que já à época era entendido desta forma, não é uma interpretação que a gente faz hoje no século XXI, não. Quem viu o quadro na Holanda de Vermeer do século XVII interpretou sim muito bem, obrigado, todos esses elementos, faziam parte da cultura e da época deste povo.
Viram que curiosa essa história? Como o erotismo pode mudar e pode ser algo mais explícito e talvez até que beire a pornografia, mas ele também pode ser mais velado e mais codificado e ainda assim despertar sensações como aquelas tipicamente provocadas pelo erótico, que é um gênero que não está compreendido apenas nas pinturas, a gente sabe, mas no cinema, na literatura e em outras expressões artísticas. Espero que vocês tenham gostado dessa seleção que eu fiz e, se sim, continuem seguindo os nossos conteúdos aqui na Casa na Arte. Muito obrigada pela companhia e até a próxima! Se você gostou deste vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais.